Olá, sejam muito bem-vindos ao Bíblia em Casal. Eu sou a Elei Eu sou a Lê. e hoje nós vamos para Gênesis 35. O que será que nos espera? Vamos ver que o último foi um capítulo mais tenso, mais pesado. Inclusive, a gente teve que usar uns efeitinhos sonoros assim, para não levar um bloco no YouTube. Mas antes da gente falar, eu já vou logo pedindo aqui para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, deixar seu comentário, que a gente adora ler os comentários. É sempre muito bom ler os comentários de vocês. E Bora para a leitura de hoje. Vamos lá. bom, gente, então na leitura de hoje, de Gênesis 35, Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú. Jacó ordenou à sua família: livrem-se dos deuses estrangeiros, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos subir a Betel. Lá farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Eles entregaram a Jacó todos os ídolos e brincos. Ele os enterrou sobre a grande árvore de Siquém. Partiram e o terror de Deus caiu sobre as cidades vizinhas, que não perseguiram os filhos de Jacó. Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à luz, Betel, em Canaã. Lá ele construiu um altar e chamou aquele lugar de El-Betel. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada sobre o carvalho abaixo de Betel. Jacó chamou aquele lugar de Alom-Bacute. Deus apareceu novamente a Jacó e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado assim. Seu nome será Israel. Deus disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. E você virá uma nação e uma comunidade de nações. Reis sairão de seus descendentes. Darei a você a terra que dei a Abraão e Isaque. A sua descendência herdará a terra. Então, Deus retirou-se do lugar onde falou com Jacó. Jacó erigiu uma coluna de pedra, derramou sobre ela uma oferta e azeite e chamou aquele lugar de Betel. Partiram de Betel. Quando estavam perto de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve grande dificuldade. Durante o parto, a parteira disse: não tenha medo, você está tendo outro menino. Raquel, ao morrer, chamou o filho de Benoni, mas Jacó lhe deu o nome de Benjamim. Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre seu túmulo, ele ainda está lá. Israel partiu novamente e armou acampamento além de Migdal-Eder. Quando estava lá, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube disso. Os filhos de Jacó foram 12. Filhos de Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bila, Dan e Naftali. Filhos de Zilpa, Gade e Asser. Jacó voltou a Hebrom, onde Isaque ainda vivia. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade avançada e foi sepultado por seus filhos Esaú e Jacó. Amém. Antes da gente passar para qualquer coisa, acho que a gente pode ver um resumo do que foi que aconteceu, né? Foram várias histórias aqui dentro de uma só. É isso aí. Então, no resumo do capítulo de hoje, Deus ordena que Jacó volte a Betel e construa um altar. Jacó purifica sua casa, enterra os seus ídolos e obedece. Em Betel, Deus reafirma a bênção e o nome de Israel. Nesse capítulo, morrem Débora, que é ama de Rebeca, e Raquel, após o nascimento de Benjamim. Também é mencionado o pecado de Rubens e a morte de Isaque, pai de Jacó, encerrando uma geração. Mas está nascendo alguém aí que vai ser muito forte nesse contexto, né? Que é José. Ah, José já nasce aqui. Isso, que legal, né? E a história de José, até onde eu sei, embora ela conheça anos-luz mais do que eu, é uma história muito legal, por sinal. Muito legal. Deus aí abrindo os caminhos, né? Aí no Egito. Bora dar uma olhada na imagem de hoje? Bora lá. Bem, essa daí é a Raquel, né, que junto com o Jacó, que ela teve um filho. Não aparece a Débora nessa imagem, mas já dá para a gente ter uma representação aí no que fala com relação às gerações. Mas, e aí, minha vida? O que salta-lhe os olhos? O que me salta os olhos é entender o seguinte, que a dor, a alegria, enfim, os percalços no caminho fazem parte do processo, né? A gente vai vendo ao longo dos capítulos que a gente está lendo, né?
que as pessoas vão nascendo, as pessoas vão morrendo, vão tendo filhos e vai crescendo mas a bênção de Deus sobre aquela pessoa que foi abençoada permanece, né? Jacó, ele teve 12 filhos e a bênção de Deus sobre ele, sobre a geração dele, a gente vai ver que vai continuar. Permanece, né? Permanece, perpetua, né? Então, a palavra de Deus, ela é viva, né? Por mais que passe a geração inteira, a que virá vai ainda ser abençoado. Então, assim, o que me salta os olhos como é importante você estar com a bênção, é importante você buscar a bênção de Deus, sabe? E buscar a bênção é a conexão com Ele. Eu não estou falando de bens financeiros, eu estou falando de bênção mesmo, de prosperidade, de longevidade, de conexão, de conhecimento. E a bênção de Deus estava sobre a família de Jacó, né? E o quanto, por mais que as pessoas foram morrendo, isso faz parte, né? Aqui, da vida, mas o quanto essa bênção se perpetuou, né? E o quanto isso vai fazer diferença quando a gente for estudar lá a história de José, né? Que foi parar no Egito, não vou dar spoiler. Uma coisa que é interessante em cima do que você está falando, que assim, a Raquel, ela morre ao dar à luz, né? Ao Benjamim. Mas olha que interessante, a partir do momento que a família tem uma tristeza, que é a partida dela, automaticamente já tem um nascimento, né, que seria uma criança para renovar as coisas, tudo. E não é muito diferente quando geralmente as famílias têm algum tipo de perda desse tipo, seja um pai, mãe, alguma coisa assim. Elas geralmente sempre dizem, até o pessoal diz que geralmente a criança veio para aliviar o sofrimento da família, né? Isso aí me chamou a atenção em cima do que você está falando. E outra coisa que eu fiquei pensando também é o seguinte, até nos aprendizados, né, fala a questão que Jacó elimina os ídolos e convoca a sua casa à santidade. E eu fiquei pensando que isso não é só válido para as questões bíblicas e cristãs, né, como para outras religiões também. Se você quer ser maçom, se você quer ser do candomblé, se você quer ser espírita, você sempre vai ter que fazer algum tipo de renúncia, sempre vai ter que seguir algumas coisas, deixar certas coisas de lado. Por exemplo, no começo do capítulo, ele fala sobre a questão de não adorar outros deuses. Isso vale para outras religiões? Com certeza. Né, que você vai ter que deixar de seguir isso ou seguir tais crenças e dogmas daquela religião específica, né? Então isso me chamou a atenção de que, a partir do momento que você quer fazer algo, algumas renúncias sempre terão que ser feitas, independente do que quer que seja, né? E aqui a gente não está pregando contra ou a favor de nada, né? É apenas uma realidade constatada. Então me chamou a atenção desse detalhe da renúncia. Engraçado que falando, eu lembrei agora que assim, isso se aplica a qualquer coisa na nossa vida. Também. Porque assim, você quer emagrecer, você tem que renunciar a comidas que não, né, que engordem. Você quer passar no concurso, você tem que renunciar, né, o seu lazer, seu tempo livre, você tem que estudar. Você quer conseguir um emprego, você tem que correr atrás. Então vai renunciar ao ócio, aí o teu tempo livre você vai ter que preencher. Então, assim, eu acho que para tudo faz parte, né? Sim, excelente. A questão da renúncia. Faz parte, porque eu acho que é para tudo da nossa vida. Se você quer conquistar alguma coisa, você vai ter que renunciar a algo em prol daquilo. Do espiritual até o físico, sempre você vai ter que fazer escolhas, né? Muito bom. Mas acho que é isso. O que vocês acharam desse capítulo, gente? Gostei. Vamos lá para o próximo, Gênesis 36. 36. O que será que nos aguarda em Gênesis 36? Tô ansiosa. Bora lá conosco? Tchau, gente. Até mais.